Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto de Souza e eu estou aqui com mais um conteúdo para passar para vocês e espero que possa contribuir bastante com essa carência, com essa demanda dos executivos, dos empresários, dos gestores, enfim, acompanharem, ter um mapa, ter uma forma de acompanhar os seus talentos, quem são as pessoas que estão com bom desempenho, quem são as pessoas que têm mais potencial, enfim, como é que faz para preparar, para acompanhar o desenvolvimento desse pessoal, tá certo? Aqui eu não vou mostrar para vocês como que a pessoa vai ser desenvolvida, mas pelo menos vamos dar um primeiro passo, depois a gente fala disso, de como fazer para desenvolver. Nós vamos ter um bom trabalho sobre isso pela frente. Vamos primeiro nos ater a mapear quem na sua empresa tem que nível de desempenho e que nível de potencial, com quem que você pode contar hoje para poder assumir novos desafios daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a 6 meses, não sei, né? Mas antes deixa eu só primeiro trabalhar essa questão do conceito do potencial e do desempenho. Desempenho é o que a pessoa está executando, se ela está executando bem, se não está executando bem, ou seja, se ela está entregando as tarefas, as responsabilidades que são designadas para ela a contento, né? da maneira como se espera, da maneira como foi combinado. Beleza? Então a gente está falando de desempenho. É uma coisa mais objetiva, você pode medir esses resultados, né? Você pode medir através dos objetivos, da maneira como está sendo feito, é mais simples mensurar, né? Potencial já não é tão simples assim, é mais subjetivo, né? Eu acho que cada empresa tem que definir algumas competências que são competências que demonstram, assim, para mim aqui na empresa, potencial é a pessoa que tem isso aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer que você entenda que uma pessoa de potencial para crescer na sua empresa seja uma pessoa que precise de ter alta capacidade de liderança, fácil capacidade de aprender novos conceitos rapidamente, que tenha facilidade de mudança, de se adaptar às mudanças e que tenha uma capacidade de visão estratégica das coisas, tanto internamente, a empresa, quanto externamente. Vamos dizer que você definiu essas 4 competências como as competências de uma pessoa de potencial. Pronto, beleza, né? Que aí já fica menos subjetivo. Se você falar só potencial por potencial, aí é subjetivo demais, né? Mas se você definir algumas competências que para você são as competências de potencial na sua empresa, pronto. Agora é só você avaliar se as pessoas têm ou não essas competências. Beleza? Mas tá bom. Bom, feito isso, entendido isso, a diferença entre potencial e desempenho, a gente precisa pensar nas pessoas que você tem no seu quadro hoje na empresa e botar elas em algum lugar, quer dizer, colocar elas de uma maneira fácil que você possa ver quem são as pessoas que estão aonde e o que você deve fazer para poder desenvolvê-las. Tá certo? É como se fosse assim, é como se fosse um quadro, vou mostrar para vocês, para você ver a pessoa certa no lugar certo, quem está sentado aonde, tá certo? Então esse quadro aqui, pode ser que não dê para você ler tanto no detalhe, né? Mas esse quadro aqui eu vou fazer um exercício com você para você já começar a entender como é que você pode fazer isso na prática aí na tua empresa, tá bom? Então aqui, ó, se a gente olhar esse eixo aqui, ó, acho que está dando para vocês lerem, né? Esse eixo aqui é o eixo de potencial, esse eixo aqui é o eixo de desempenho, tá certo? Nós temos aqui, ó, 9 quadrados aqui, né? 9 boxes, a gente até chama essa ferramenta de 9 box. Muito bem, aqui no desempenho, você observa aqui embaixo que tem abaixo, normal e acima. Então, para ser mais simples, pode ser que na sua empresa você tenha 5 níveis de avaliação de desempenho. Nível 1, insatisfatório, depois vem o nível 2, que é um pouco abaixo do esperado, depois vem o esperado. Se você tiver 5 níveis de avaliação na sua empresa, sem problema, coloca os 5 aqui embaixo, ó, tá certo? Aqui é só para facilitar. Ou a pessoa, nesse entendimento aqui, que eu estou passando para vocês, ou ela tem um desempenho normal, que é o esperado, tá certo?
ou ela está abaixo do esperado, abaixo do normal, ou ela está acima. Pronto, ok? Para facilitar. Aqui no potencial, o conceito é, ou a pessoa tem 0 passo de potencial, ou seja, ela tem um baixo potencial. O que significa ter um baixo nível de potencial? Significa que ela, na função que ela está, você não entende, pelas competências que você tem na sua empresa como potencial, você não a vê com potencial de dar mais um passo. Vamos dizer que ela seja supervisor, essa pessoa seja supervisor da área de vendas, né? Aí você olha para ela, olha para essas competências que você entende, que são as competências de potencial da sua empresa, e você não a vê utilizando essas competências de forma que ela possa ser, por exemplo, uma gerente de vendas. Ou seja, você olha para si, bom, ela está bem supervisora, mas para gerente ela não vai conseguir dar conta dessa função aqui, ou seja, ela não tem potencial para dar mais nenhum passo. Ela fica em supervisão. Aliás, se ela estiver trabalhando muito bem como supervisor de vendas, mesmo que tenha muito tempo, 5 anos, 10 anos, não tem problema. Tem aí um paradigma que assim, a pessoa não pode ficar muito tempo na função, porque senão ela não serve, né? Não tem nada disso, quer dizer, eu vou falar um pouco sobre isso no final desse vídeo, mas é importante, até porque é o seguinte, nós não temos vaga para todo mundo no topo da pirâmide, né? Então isso vai realmente diminuindo, quer dizer, as oportunidades, as chances de crescimento vão diminuindo, tá certo? Imagina se a gente tivesse a base inteira com potencial para subir, aí realmente seria um problema, né? Mas não é essa a realidade, tá certo? Esse funil vai se apertando, o número de pessoas com potencial para ir crescendo vai diminuindo, tá certo? Então, não tem problema se ela não tiver potencial para ir, por exemplo, para gerente de vendas, mas que ela tenha um excelente desempenho, no mínimo esperado, normal, mas melhor do que isso, né, que ela tenha um desempenho acima até. Ou seja, que ela esteja trabalhando numa função, nesse caso do exemplo supervisor de vendas, de uma maneira que ela esteja desempenhando muito bem acima, trazendo resultado, sem problema, pode ficar aqui trabalhando o tempo que quiser. Não tem preconceito com essa questão do tempo, tá certo? Eu vou falar um pouco mais disso no final do vídeo. Mas vamos lá então, 0 passo de potencial, voltando para cá, 0 passo de potencial, o que é? Nós não estamos entendendo nesse momento que essa pessoa consegue dar mais um passo, ter uma promoção, vamos dizer assim. Quando eu digo passo, eu estou dizendo um passo horizontal. Desculpa, um passo vertical, não estou falando de um passo horizontal, tá certo? Ela não pega uma promoção, ela não sai de supervisor para gerente, ela não sai de gerente para coordenador ou para diretor, enfim, tá bom? Muito bem. O que não significa que ela não possa dar esse passo em outra empresa, ou em outro tipo de negócio, ou com outra atividade. É muito difícil de julgar e dizer assim, essa pessoa não dá mais um passo na carreira. Não dá mais um passo nestas competências, nessa empresa, nesse negócio, nesse momento. Ela pode se dar muito bem em outro negócio. Tá legal? Só para não ficar, caramba, congelado ali, essa pessoa não anda mais. Tá bom? Muito bem. Aí, acima de 0 passo é um passo, ou seja, essa pessoa, a gente entende que ela dá mais um passo ainda. Pronto, essa aí que era supervisora, ela conseguiria chegar a gerente, por exemplo, mas pararia aí no nosso entendimento. Ou não, ou uma pessoa que a gente chama de high potential. High potential é alto potencial. Ela dá 2 ou mais passos, né? Tem um potencial elevado. Legal? Entendido o eixo aqui, então, ó, potencial e desempenho. Aí aqui em desempenho abaixo, normal e acima. No potencial abaixo, médio e alto. 0, 1, 2 ou mais passos. Muito bem. Vamos dizer, eu tenho aqui alguns nomezinhos que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, vou pegar agora os meus funcionários. Por exemplo, esse aqui, ó, o Beto. Esse cara tem pouco tempo na empresa, eu estou fazendo uma brincadeira com você como se fossem meus funcionários mesmo. O Beto, por exemplo, tem pouco tempo de empresa, entrou recentemente, né? Mas já está aqui há uns 5 meses, eu percebo que ele tem potencial, acho que pelo menos um passo ele tem
de potencial, ó, já estou localizando aqui, ó. E ele está com desempenho ainda abaixo, tá certo? Então tá aqui, ó. Então o Beto, ele tem um passo de potencial, tá aí, é um talento, pode crescer, tem que desenvolver, tá certo? Mas está ainda com baixo desempenho, então ele está aqui. Então, o Beto, alguma coisa eu preciso fazer, porque se ele tem potencial, principalmente se ele tem potencial, algo eu preciso fazer para que ele se desenvolva. Para onde eu tenho que desenvolver ele? Para cá? Não, eu tenho que trabalhar para desenvolver ele para cá. Ó. Provavelmente, como ele tem pouco tempo trabalhando conosco, o que ele precisa é ser treinado em algumas tarefas da função dele. Por isso que ele está com desempenho baixo. Ou precisa de apoio, alguma coisa. Enfim, eu tenho que conversar com ele para entender, para que eu possa pegar ele, treinar, preparar, ver que apoio que eu tenho que dar para poder trazer no mínimo para cá. Ó. No mínimo para o desempenho normal, esperado, tá certo? Não posso ficar com o Beto aqui, eu tenho que... O tempo está passando, eu preciso fazer alguma coisa para que ele vá para um desempenho pelo menos esperado, tá certo? Para que depois a gente possa começar a trabalhar como é que eu faço para usar esse potencial dele, para onde que eu posso pensar em colocar ele para que ele possa contribuir mais. Mas é cedo ainda para o Beto. O Beto agora é o seguinte, eu tenho que trabalhar firme para que ele possa aprender ainda a tarefa. Ele ainda tem problema de tarefa, ainda tem problema de execução na função que ele está sentado. Beleza? Tem uma outra pessoa aqui, ó, a Lia. Ó, a Lia trabalha na área de marketing, tá certo? E já está conosco há uns 2 anos e meio, nem é tanto tempo assim, mas já eu percebo nela um altíssimo potencial. Uma pessoa que dá 2 ou mais passos, é um high potential, a gente pode contar com ela na função que ela está, mas o céu é o limite, tem muita coisa para ela fazer aqui, tá certo? E ela tem um elevado potencial, ela está acima no desempenho dela, né? No potencial, desculpa, no potencial e no desempenho. Então vou colocar ela aqui, ó. A Lia está aqui, ó. Lia é um high potential, alto potencial e alto acima em desempenho, alto desempenho, tá certo? Caramba, precisamos de muitas Lias na nossa empresa, tá certo? Uma pessoa que desempenha muito bem e entrega da melhor maneira possível a função dela, o cargo dela e mais. É uma pessoa que eu posso contar para assumir novos desafios, assumir novos projetos, assumir novas funções. Caramba, que bom, tem área de oportunidade com ela aí. Muito bem, vamos falar agora da Rose. A Rose também, a Rose já está há mais tempo, a Rose tem aí mais ou menos uns 7 anos conosco, elevadíssimo desempenho, tá certo? Trabalha na área de vendas e também elevado potencial. Está aqui com a Lia, né? As duas estão aqui nesse quadrante. Que maravilha. Vamos para o André, né? O André está conosco há uns 3 anos e meio, né? Trabalha na área financeira, mas ele não tem... Ele trabalha com a gente na tesouraria, mas não é uma pessoa de potencial. Eu não vejo ele hoje é encarregado ali da área de tesouraria, mas eu não vejo ele assumindo uma gerência financeira. Para o tipo de característica que a gente tem aqui na empresa, ele não consegue dar esse passo. Então eu estou vendo ele como 0 passo de potencial, sem problema, mas só que ele tem um desempenho elevadíssimo, tá certo? O André, eu já conversei com ele, estou, na verdade, fazendo uma brincadeira como se eu estivesse realmente usando isso na minha empresa, né? Então, fingindo, né? O André, eu já conversei com ele diversas vezes, né, que ele não precisa se preocupar com a questão de ser ou não promovido. Eu quero que ele fique conosco, a contribuição dele é elevadíssima. Agora, para mim, como gestor, eu preciso ver formas de motivar o André, né? Ele está numa posição aqui em que ele não vai crescer verticalmente, então como é que eu faço para ele, né, manter ele sempre motivado? Então eu vou ter que ver salário aqui e benefício, com certeza é uma coisa importante para ele, tá certo? E eu não quero perdê-lo. Ele pode ficar 10 anos ali, eu não quero perdê-lo de maneira nenhuma, tá certo? E eu posso também pensar em movimentar ele horizontalmente, né? Então eu tenho outras possibilidades. Ele é encarregado na tesouraria, mas eu tenho também área de oportunidade para trabalhar com preço, né, em próprias finanças, né? Ou para trabalhar com logística. São coisas muito, né,
similares, cargos horizontais muito similares com as competências dele, né? Então, eu preciso fazer isso, eu preciso pensar na recompensa dele, eu preciso pensar em outros desafios que ele possa fazer. Na própria área de tesouraria, se aparecer, por exemplo, a oportunidade de um novo sistema para implementar, de uma mudança ali de processo para que ele possa se engajar, tudo isso é ótimo para manter ele motivado na função que ele está. Beleza? E vamos pegar mais um exemplo aqui, a Carol. Vamos dizer que a Carol, por exemplo, tenha baixo potencial e baixo desempenho, né? E o Júnior, está aqui, ó, o Júnior tem um passo de potencial e um desempenho normal. Bom, você pode fazer isso com toda a sua equipe, né? Eu sugiro, eu recomendo que você faça primeiro com as pessoas que estão ligadas a você, como gestor. Ah, eu tenho... Quantas pessoas você tem ligadas a você? Ah, eu tenho 120. Não, você não tem 120. Quantas pessoas você tem ligadas diretamente a você? Ah, eu como diretor da área tal, eu como gerente da área tal, direto mesmo eu tenho 5 pessoas. É isso aí. 6 pessoas, 7. Então faça com esses 7, não é para você fazer com todo mundo. Faz com esses 7 ou com alguns que você já veja que não é ligado a você, está ligado a alguém que é ligado a você, mas que você olha e fala assim, esse cara é alto potencial, eu já estou percebendo daqui. Então você pode botar esses alto potenciais também nessa discussão aqui. Mas a minha recomendação é você começa devagar, começa fazendo, mapeando, fazendo um plot das pessoas que estão ligadas a você. Então tá aqui, eu já fiz. Agora sim, essa zona aqui, ó, desses 4 blocos aqui, tá aqui, ó. Essa zona é a zona de pessoas para desenvolver para novos desafios e para novas funções. Quer dizer, quem cai nesses 4 plots aqui, nesses 4 quadrantes, a princípio, são as pessoas de potencial, ou um passo 2, e que estão com desempenho pelo menos normal. O principal mesmo, certo? Aqui, ó. O bacana mesmo, ó, é quem está aqui, ó. Bacana que eu digo, para que a gente possa aproveitar mais rapidamente, né? São pessoas de elevado potencial, 2 ou mais passos, né? E, ó, alto desempenho, alta performance, tá certo? Então são pessoas que estão muito preparadas para te ajudar em novos projetos. Olha, pode ser que nesse momento você tenha um projeto novo para se envolver, ou você tenha algo novo que você quer implementar na empresa, tá certo? E que você fica pensando, caramba, mas quem é que eu poderia contar para fazer isso? Eu não estou fazendo porque eu não tenho gente. É impressionante o número de empresários e diretores que eu tenho ouvido que dizem o seguinte, pô, eu tenho aqui na minha gaveta um projeto pronto, preparadinho para poder colocar em prática, mas eu não coloco, eu vou ganhar dinheiro com isso, vai ser ótimo para a empresa, mas eu não coloco porque eu não tenho gente preparada. Pode ser que você tenha, pode ser que você não esteja percebendo, pode ser que você não esteja vendo as pessoas. Então, faz esse exercício. Aqui você já viu as pessoas de alto potencial, de alto desempenho. Agora, para cada uma delas tem um trabalho para fazer, certo? A Carol, que está aqui, ó, baixo desempenho e baixo potencial, tem um foco importante aqui, ó. Em qualquer lugar aqui tem dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa que eu digo o seguinte, nós temos dinheiro na mesa na empresa para fazer, né? E as pessoas têm que estar no lugar certo, na hora certa, preparadas para poder a gente aproveitar as oportunidades. Então, tendo dinheiro na mesa, aqui, ó, ter uma funcionária, a Carol, de baixo potencial, com baixo desempenho aqui, eu estou perdendo no mínimo tempo. Então, aqui é urgente, ó, precisa entender o que está acontecendo, se é algum apoio, se é algum desempenho, se é algum treinamento que ela precisa para que ela se movimente pelo menos rapidamente para cá, para o desempenho normal. Não estou nem, a princípio, preocupado nesse momento com o potencial, mas que no mínimo ela passe para cá. E aqui é trabalho firme para que ela aprenda a função, porque se ela está aqui, ó, ela está faltando treinamento, tá certo? Não é motivação. A princípio fica, não, mas ela não está motivada. Não, a princípio não é, o problema não é de motivação. A princípio o problema, é falta de preparo para poder cumprir a tarefa.
E para identificar aonde que estão, quais são as ações que ela precisa aprender, quais são as funções dentro do cargo dela que ela precisa aprender e se desenvolver, para que ela venha pelo menos para cá, para o normal, tá certo? Pode ser que ela não vá, pode ser que ela realmente esteja no limite e não dê conta disso aqui. Pode ser então que ela tenha que ir para uma outra função na empresa, né? Uma função com menos exigência, né? A nível de conhecimento ou conceitual, enfim. Ou pode ser que ela nem possa mais continuar na empresa, mas essa decisão você vai ter que tomar depois que você avaliar isso aqui, ó, tá certo? Mas não podemos ficar muito tempo parado aqui, né? Uma vez eu ouvi uma frase que é: existem dois tipos de empresa, as rápidas e as mortas. Precisam fazer alguma coisa, não necessariamente tirar a Carol, mas precisam fazer alguma coisa. Ou ela cresce para cá, ou a gente coloca ela em outra função, ou então ela tem que sair da empresa, enfim. Ela não pode ficar aqui, tá certo? E às vezes a gente fica muito tempo deixando as pessoas no mesmo lugar. É ruim tanto aqui quanto aqui, deixar no mesmo lugar, tá bom? Então temos uma ação para cá. O Beto, falei sobre ele, né? De novo, no mínimo para cá. Apesar de que tem um potencial. Então, caramba, olha que prioridade. Tem uma pessoa que tem potencial, pode se desenvolver e está com baixo desempenho, né? Alguma ação precisa ser feita também. O Júnior está aqui, ó. Está numa boa posição, né? Mas precisamos que ele entregue mais, né? Então, fazer um trabalho para, né, que ele pelo menos caminhe para cá. Mas ele está aqui, ó. Está no quadrante aqui das pessoas de potencial. O André, falamos sobre ele já também, e aqui estão as pessoas, ó, a princípio essas duas, né, poderia ter mais, poderia ter gente aqui, enfim, que são pessoas de elevado potencial, podem assumir novos desafios e têm alto desempenho. Aqui vale ouro, podemos aproveitar mais rapidamente, é urgente, precisamos aproveitar urgente essa pessoa. O legal é quando você mapeia isso, você agora começa, né, a poder brincar com essas informações. Se você pensar, por exemplo, que você vai pegar a Lia, que é, por exemplo, gerente de marketing, você quer pegar ela e colocar ela para uma outra posição, ou diretora de marketing, né, se ela tem elevado potencial, né, ou você quer botar ela para novos projetos, desenvolver novos projetos. Agora você vai trabalhar com outro segmento de marketing, você vai colocar a nossa empresa num outro canal de venda. Pronto, ela vai desenvolver esse canal, esse novo canal. Um canal de distribuidores, ou um canal de vendas pela internet, enfim, né? Se você pensa em fazer isso, essa função vai ficar vaga. Quem é que vem para cá? Quem é que vem para o lugar da Lia? Certo? Será que é uma oportunidade para a própria Rose, que está em vendas, vir para marketing? Ela tem potencial. Será que é uma boa? Então, se for, você já pode começar. O que eu faço para preparar a Lia para uma nova função? Que é essa de novos negócios, desenvolvimento de novos negócios. E como é que eu faço e o que eu faço para poder preparar a Rose para assumir o lugar da Lia, para ir para marketing. Aí você começa a mexer com carreira. Mas agora você começa a mexer na prática, né? A gente ouve muito essa coisa de não, plano de carreira, mas você conta no dedo, né, as empresas que realmente fazem um planejamento de carreira. A primeira coisa para fazer um planejamento é você conseguir saber quem está onde, quem está sentado aonde, tá certo? Para que você possa movimentar os próximos passos. Qual é o próximo passo da Lia? Qual é o próximo? Quem é que vem para cá? E aí? E da Rose? Quem é que vem para cá? Ah, então da Rose eu acho que eu podia pegar. O Júnior tem um potencial, tem um passo de potencial, né? Então, será que eu posso preparar o Júnior? Será que eu tenho que trazer alguém de fora? Enfim, aí você começa a ter que tomar as decisões para poder movimentar esse tabuleiro aqui, certo? Começar a fazer algumas coisas para poder ir trabalhando as pessoas, tá certo? Muito bem. Eu falei logo no início do vídeo, a gente estava falando sobre essa questão do tempo que a pessoa pode permanecer numa função ou não, tal. Não sei se você vai conseguir ler daqui, mas aqui, ó, tem uma coisa importante para falar para vocês. Dois tipos de cargo, né? Um é o cargo-chave. Qual o conceito do cargo-chave? Cargo-chave é o seguinte: é aquela função, é aquela atividade que você precisa que tenha uma pessoa ali que fique muito tempo ali. Não dá para ficar
tendo rotatividade, toda hora uma pessoa sai, entra outra. Vou dar um exemplo para você. A pessoa que trabalha como responsável por rodar a folha de pagamento da tua empresa. Eu tenho certeza que você não quer que essa pessoa fique sendo mudada toda hora. Tá certo? Você quer que seja, né? E em muitas empresas, né, numa boa parte delas, a pessoa que faz a folha de pagamento, por exemplo, está lá há 8 anos, 10 anos, e você quer que essa pessoa fique motivada. Aí você tem que fazer algumas coisas para que ela se mantenha motivada ali. Mas é um cargo chave, é um cargo que você não quer muito movimento, você quer que aquela pessoa fique ali o máximo de tempo e fazendo bem aquela atividade. Tem muito risco, tem muito detalhe, é um cargo de muita, né, essa coisa de lidar com dinheiro, enfim. A legislação é muito ampla, tá certo? Então, você não quer que tenha muita rotatividade nisso. Um advogado, por exemplo, que lida com as demandas trabalhistas ou as demandas fiscais, é uma coisa que tem que ter muito histórico do que aconteceu ao longo do tempo e tal. Então não é um cargo para ficar mudando muito. Então esse é o conceito de cargo-chave. Tem um outro cargo, que é esse aqui, ó, cargo desenvolvimento. O que é o cargo desenvolvimento? Cargo desenvolvimento, contrariamente ao cargo-chave, né, você pode se dar o luxo de que pessoa, mais do que se dar o luxo, um cargo-chave é aquele que você pode usá-lo para desenvolver as pessoas. Então, por exemplo, um gerente de treinamento da tua empresa. Nem é bom que seja a mesma pessoa durante muito tempo, durante muitos anos. É um cargo que trabalha muito conceito, mexe muito com mudança, então é importante que passem por ali pessoas por um tempo e que depois vá para outra função, né? Ele vai passar ali, vai aprender com aquele cargo, vai contribuir com aquilo e vai sair. Então, se você tem uma pessoa para trabalhar em treinamento na sua empresa, e na sua empresa tem fábrica, por exemplo, talvez seja uma boa ideia você pegar um gestor que trabalhe na fábrica para trabalhar um tempo em treinamento, para ele, com a experiência dele de fábrica, contribuir, não teoricamente, mas na prática, para essa função de treinamento, passa um tempo ali, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, tal, e depois ele volta para a fábrica numa outra posição. Vai voltar maior, mas vai ter deixado uma contribuição enorme aqui na área de treinamento pela visão prática que ele tem do campo, ou seja, da fábrica. Então, cargo de desenvolvimento é um cargo que você pode colocar alguém ali, não necessariamente a pessoa tem que ter um histórico de tudo que aconteceu e tal. Ela pode sentar ali, contribuir e tal, volta para outra função ou traz alguém de fora, não tem problema. É um cargo para desenvolver pessoas, certo? Então, cargo-chave e cargo de desenvolvimento. Aí é importante a gente olhar para cá e pensar nesse conceito que eu estou passando de cargo-chave e desenvolvimento. E assim, vamos dizer que o André, que tem baixo potencial, tem alto desempenho, mas tem baixo potencial, esteja num cargo de desenvolvimento. Se ele sentou, se o André, com baixo potencial, sentou no cargo de desenvolvimento, isso talvez não seja bom para a empresa. Por quê? Porque você eliminou uma possibilidade de um cargo que possa desenvolver as pessoas. Então, por quê? Porque está sentado uma pessoa ali que vai ficar muito tempo, que ela não tem potencial para crescer. Então ela vai ficar sentada naquela função por muito tempo. E aí você perde a possibilidade de pegar outros potenciais e colocar para passar por ali, para contribuir por ali, para ser contribuído também. Então, é importante a gente dar uma olhada quem está sentado aonde. Quer dizer, as pessoas de alto potencial, o ideal é que elas passem por cargos de desenvolvimento. E as pessoas com menos potencial, que elas sejam alocadas em funções, em cargos-chave. Então, por exemplo, aqui o André, a Carol tem uma questão de mais grave, que é de desempenho, né? Vamos dizer, as pessoas que estejam aqui, ó, essas pessoas, e não são poucas, são muitas, tá certo? Talvez a maioria das pessoas, essas pessoas é que a gente tem que pensar em colocá-las em
cargos-chave, ou seja, para trabalhar lá na folha de pagamento, ou para trabalhar, né, enfim, eu dei o exemplo de folha de pagamento, mas não necessariamente, e não é pejorativo, né, mas que ela esteja em cargos, assumindo funções de alta responsabilidade, como é, por exemplo, tocar uma folha de pagamento, mas que você não quer de maneira nenhuma, né, correr um alto risco de estar sentando uma pessoa ali para aprender ainda, porque pode dar problema na folha de pagamento agora nesse mês. Não dá tempo de chegar uma pessoa ali para se desenvolver. A folha fecha esse mês, fecha todo mês. Tá certo? Não dá para eu poder arriscar ter problema nessa folha agora. Então ali tem que ter uma pessoa já preparada, né? Já há algum tempo fazendo aquilo para que a gente minimize o risco. Tá certo? Então esse é o conceito final que eu queria passar para vocês de cargo-chave de desenvolvimento. A gente falou aqui, ó, cargo-chave de desenvolvimento, falamos de potencial, falamos de desempenho, vimos aqui as pessoas em cada área e para cada quadrante desse daqui tem uma ação para fazer. Isso é que eu estou chamando de estratégia em gestão de talentos. Bom, essa é a contribuição desse vídeo que eu queria passar para vocês. Queria te pedir para que você, se você gostou, você coloca aqui o seu melhor e-mail para que a gente possa continuar enviando para você essas material, divulgando material sobre gestão de pessoas. Esse aqui é o nosso objetivo nesse momento, democratizar, passar o máximo possível de informações para os gestores poderem minimizar as dificuldades, aumentar as suas oportunidades na gestão de pessoas e de resultados empresariais, tá certo? Eu também já passei por isso, quer dizer, já trabalhei como executivo de empresa, trabalhei em 2 empresas multinacionais, trabalhei em outras 2 empresas nacionais antes de abrir a minha empresa, e comigo foi como é com a maioria, tá certo? Eu estava numa função, de repente eu fui comunicado que eu estava sendo promovido e a partir daí eu tive que começar a lidar com as pessoas, mas sem um preparo anterior, né? E a gente sabe, né, todo executivo, todo gestor sabe quais são as dificuldades de lidar com pessoas, porque não foi preparado. Não que seja difícil ou que as pessoas não tenham competência para fazer isso, é questão de preparo, não foi preparado antes, certo? Estudou finanças, estudou química, estudou engenharia, só que em algum momento da carreira sobressaiu e a empresa falou assim, então agora você vai ser o gerente, por exemplo. E aí você começa a ter que não só colocar em prática o que você aprendeu na universidade, a sua experiência técnica, mas passa também a ter que se relacionar com as pessoas, trabalhar com desempenho, trabalhar com performance, avaliar, trabalhar com a coisa da motivação, enfim. Então, a minha contribuição é para isso. Eu quero entregar o máximo possível, democratizar, ajudar, né, a democratizar as informações de gestão de pessoas. Me ajude a continuar fazendo isso. Coloca teu e-mail aqui, coloca um depoimento do que você achou e diga o que mais você quer ouvir sobre gestão de pessoas, sobre alta performance, para que a gente possa ir produzindo vídeo mandando para você. Um grande abraço. Tchau.